Bem-vindos! Hoje nossa conversa vai focar na experiência de Jó, sabe? Usando aqui os textos e as interpretações que a gente analisou, vamos direto ao ponto. Aquela queixa do Jó é a busca dele por Deus, como está lá em Jó 23. Ainda hoje a minha queixa está em amargura. E ele continua, se eu soubesse onde eu poderia achar. Então me chegaria ao seu tribunal. Exato, é uma fala muito forte, né? Muito. E o nosso objetivo aqui é justamente explorar o que essas fontes dizem sobre essa luta toda. O que ela revela sobre o sofrimento e nossa percepção do divino. E, olha, as fontes que a gente viu, elas mergulham fundo nisso, sabe? Tentam entender por que Jó queria tanto ir a esse tribunal de Deus. A leitura que elas oferecem sugere que essa vontade de argumentar, ela pode mostrar uma visão bem específica, talvez um pouco incompleta de Deus e até da nossa própria condição humana, né? Essa ideia de visão incompleto é interessante. Uma das análises até fala numa síndrome de Jó. Aponta justamente para esse versículo 4 do capítulo 23. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Ou seja, ele queria apresentar o caso dele. Isso. Segundo essa leitura, não era tanto para entender o lado de Deus, mas para defender o próprio ponto, sabe? Apresentar os argumentos dele. E a fonte liga isso ao que chama de natureza decaída. Aquela inclinação, né, de buscar Deus mais para ditar nossas necessidades do que para ouvir. Exatamente. E essa interpretação, ela é um pouco crítica à forma como Jó parece ver Deus ali naquele momento, quase que só como um juiz, né? Um juiz bem severo. Uhum. Os textos chegam a descrever essa visão como sem graça, até maniqueísta. Quer dizer, muito preto no branco, sabe? Um Deus focado na ira. E aí contrapõe essa atitude do Jó, que a fonte vê como alguém exigindo seus direitos, com aquele convite de Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E essa visão de Deus, como é que ela se liga, então, segundo essa análise, à visão que Jó tinha de si mesmo? O material explora isso, né? Parece uma contradição. Jó era reto, sim, mas Parece que ele não se via, naquele momento específico, como parte daquela condição humana geral de separação de Deus, o que a fonte descreve como a culpa do pecado original. Sim. Então, ele meio que recorre ao que a fonte chama de justiça própria dele, aos méritos dele, argumentando tipo, olha, eu não mereci isso tudo. Entendi. E o ponto-chave aí que a análise levanta é que mesmo Jó tendo um conhecimento intelectual, sabe? Um conhecimento vasto dos atributos de Deus, que ele sabe tudo, pode tudo, seus decretos são soberanos. Sim, ele demonstra isso. Pois é, mas mesmo assim isso não era o suficiente para ele entender ou talvez aceitar o que estava acontecendo com ele. Faltava alguma coisa ali além do saber. E o que seria esse algo mais que faltava, segundo a fonte? A interpretação aponta para a dependência da graça divina. Até cita 2 Coríntios 12, né? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Claro, faz sentido. Aceitar um Deus cujo poder se manifesta de formas que a gente não entende de cara, ou que parecem ruins para nós. Essa dificuldade de Jó em aceitar a soberania, ela fica bem clara no capítulo 24, né? Quando ele começa a questionar por que os ímpios prosperam. Parece quase uma acusação ali. Sim, sim. A análise interpreta esses questionamentos como uma acusação, talvez inconsciente, de que Deus seria ou omisso com o mal, ou que usaria 2 pesos e 2 medidas. Entendi. Tipo, critérios diferentes para pessoas diferentes. Exato. E o material liga isso à dificuldade que a gente tem mesmo, né, de aceitar a justiça divina que opera num tempo e de um jeito que a gente não pega logo de cara. Especialmente, diz a fonte, para quem não tem o que ela chama de perspectiva regenerada, uma visão transformada pela fé. E os amigos de Jó? O material também fala deles, certo? Diz que eles acertaram num ponto importante. A ligação entre pecado e sofrimento. Correto. Essa ligação geral a fonte considera válida. O erro deles, segundo a análise, foi no diagnóstico. No caso específico de Jó. Tá. A fonte argumenta que o problema ali não eram pecados específicos, tipo comportamentos errados do Jó, mas sim aquela condição mais profunda, sabe, de separação espiritual, que a fonte chama de pecado original. Entendi.
Então não era sobre ações pontuais. Não. Por isso, o processo todo que Jó estava passando, na visão da fonte, não era só para corrigir um comportamento. Era algo mais profundo, uma justificação espiritual. Tratava da essência dele diante de Deus, não só das ações. Entendido. Então, para a gente amarrar as ideias que a gente tirou dessas fontes, a queixa de Jó é vista como um reflexo de uma visão, digamos, limitada de Deus e da própria condição humana. O conhecimento intelectual sozinho não bastava. Faltava confiança, dependência. Exato. E os amigos, por outro lado, tinham uma parte da verdade, mas erraram feio no diagnóstico específico para Jó. Isso mesmo. E juntando tudo isso, a experiência de Jó, olhada por esse ângulo das fontes, coloca a gente diante de uma tensão, né? O que a gente sabe sobre Deus versus o quanto a gente confia em Deus. Principalmente quando a vida dói, quando parece injusta. É uma tensão real. Com certeza. E a análise nos deixa com uma questão para pensar, que vem direto do material. Até que ponto o nosso entendimento intelectual sobre o divino prepara a gente para as provações de verdade? E qual é o papel da humildade, da confiança, quando as respostas não vêm ou quando elas simplesmente não fazem sentido para a nossa lógica? Uma pergunta fundamental que continua ecoando. Bom, assim a gente encerra essa exploração de hoje.